Boa noite. Estamos ao vivo com o Bauru Fala, para toda Bauru. Hoje, dia 27 de julho, entrevistando com a gente aqui o Tidei de Lima, ex-prefeito, ex-deputado federal, pessoa querida aqui na cidade e que vai bater um papo gostoso com a gente aqui sobre muitas coisas, política, sobre a situação do país, do estado e também da nossa cidade. Boa noite, Tidei. Boa noite. É um prazer recebê-lo. A alegria minha poder estar aqui com vocês e com você, que a gente lê os seus artigos no jornal, acompanha você pelo rádio, acompanha aqui pela televisão também. E é um prazer muito grande poder estar aqui para esse bate-papo. Obrigado. Hoje você está estranhando que está faltando alguém aqui na bancada. O nosso querido Carlos, ele está em férias, está com a família e vai se ausentar nessas 2 semanas, hoje e no dia 3, quinta-feira que vem. Tidei, você não é bauruense de nascimento. Não. Mas deve se considerar bauruense pela vivência em nossa cidade. Você nasceu em Dois Córregos. Eu nasci em Dois Córregos, aliás, eu nasci em um distrito de Dois Córregos, que quando eu nasci chamava-se Santo Antônio da Figueira. E depois teve o nome de Guarapuã. Guarapuã. Em 1946, com a Constituinte de 46, vários municípios, principalmente do interior de São Paulo, mas do Brasil, eles tiveram uma mudança de nome, né, adaptado à língua tupi-guarani. Uhum. Então, por exemplo, Itapuí aqui na região significa bica de pedra. E era bica de pedra, né, que chamava. Então, colocou o nome de Itapuí. E assim por diante. E Guarapuã é o nome da figueira, né, dessa árvore figueira. Por isso, Santo Antônio da Figueira virou Guarapuã. Então, eu nasci lá. Meu pai, funcionário público do Estado, da área da saúde, veio para Bauru, né, de Dois Córregos para Bauru, e nós viemos. Eu tinha 4 anos. 4 anos de idade? 4 anos de idade quando cheguei aqui. Depois ele foi transferido para Garça, para fazer um trabalho de vacinação na zona rural de Garça. Ficou lá 3 anos, nós mudamos para lá e depois voltamos para Bauru e nunca mais saímos daqui, né? Então, essa ligação nossa com Bauru é assim, uma paixão. Meu pai era apaixonado por Bauru e eu também. Vocês eram quantos irmãos? Nós somos ainda, graças a Deus, em 3 irmãos, né? Somos 2 homens e uma mulher. O meu irmão João Francisco é professor de História, né? História e Geografia, formado, aposentado pela Unesp, né? Ele é mestre na área de História. E minha irmã também, professora de História, hoje é aposentada do Estado. Minha irmã mora em Ribeirão e o meu irmão João Francisco mora aqui em Bauru. Aqui em Bauru. Exatamente. Maravilha. E como que você decidiu pela carreira de engenharia? O que te levou a buscar a engenharia? Eu sempre fui muito ligado à área da matemática. Exato. Né? E aí, daí para a engenharia, se dá uma passagem através do colégio, né? Eu estudei no Instituto de Educação Ernesto Monte e, naquele tempo, os colégios estaduais eram muito bons, né? Sim. E o Instituto tinha uma diferenciação ainda, era Instituto de Educação. Tinha um up a respeito das outras escolas. E você, quando chegava no colegial, você tinha 2 caminhos. Você ia ou fazer o científico ou fazer o clássico, que era humanas, né? O científico era assim quem optava por uma carreira científica, como o próprio nome aí diz. Você ia fazer engenharia, fazer medicina, né? Você ia fazer o científico, que era muito puxado na área de física, de química, matemática, né? Então eu fiz científico e do científico fui para engenharia. Prestei vestibular, Bauru ainda não tinha faculdade de engenharia, eu prestei vestibular em Lins, que é aqui perto, e entrei em Lins, né, uma boa escola, e logo no ano seguinte abriu a escola de Bauru. Eu acabei, né? Exatamente, e eu acabei vindo transferido de Lins para cá,
eu tinha ido para o 3º ano lá e vim transferido para o 2º ano aqui. Então perdi um ano nessa transferência, mas fiquei em casa com os meus pais. Meus irmãos já estavam fora, então meus pais já estavam numa idade aí avançada. Eu então preferi perder um ano na minha formação para poder desfrutar da convivência deles também. Também, né? E após a sua formação e a graduação em engenheiro, você chegou a exercer a sua profissão? Exerci. Eu fui engenheiro da prefeitura, né? Aliás, eu fui funcionário da prefeitura. Da prefeitura, isso eu foi... devo... isso em 1962. Eu acho que você não era nascido ainda. 62 era? Eu tinha 62, 4 anos. 4 anos. Então, eu tinha 17 anos e eu jogava basquete. Né? Tá. E eu tive uma formação na área de basquete boa, posso dizer que muito boa. Né? Devo isso ao Raduan Trabulsi, que vocês conhecem, de hoje. E o Raduan, então, era o nosso técnico. E eu era do time juvenil, da seleção juvenil de Bauru, que acabou sendo campeã estadual. Que era o primeiro time do interior a ser campeão estadual foi esse time juvenil de Bauru. Você entendeu? E nós, então, eu fui assim sondado para ir jogar em Jales. O dia que eu cheguei em casa, não é? Olha, vou ser profissional do basquete. Cheguei, fui avisar meu pai, né? Olha, eu vou... Mas, menino, você sabe onde é? Jales, menino? Você não sabe, Jales é no sertão. Você não vai, não, você vai estudar. Que é isso, não sei o que e tal. Então, estas coisas assim mexeram muito com a minha formação. Né? E eu acabei entrando na prefeitura como quase que office boy aos 17 anos. Perfeito. Eu era extranumerário e trabalhava na parte de contabilidade. Primeiro tirando cópia do diário da prefeitura, né, aquele livrão grande. Né, com aquele... tinha um aparelho que tirava as cópias e tinha uma tinta roxa. Né? Então você estava tirando cópia com aquele stencil que você colocava ali, né? E aí te coçava o nariz, você pum, e aí saía roxo. Saía roxo Final da tarde você estava roxo. Completamente e tal, né? Daí 3 meses que eu fiquei nessa área, o João Vutic Lemos, que era o diretor de contabilidade da prefeitura, junto com o Voltaire Batista, eles então falaram, olha, vamos transferir esse menino aí que ele é bom, ele vai agora cuidar da contabilidade dos cemitérios. Tinha 3 cemitérios naquele tempo. Cemitério da Saudade, Cemitério da Vila Independência e o Cemitério de Tibiriçá. E eu já me senti importante, né? 17 anos, vou cuidar da contabilidade dos cemitérios. O que era bom foi cuidar da coisa. Eu fico imaginando aquele que eles achavam ruim, para onde que eles mandavam. Mas enfim. E aí depois passou mais um tempo, eu fui cuidar da receita da prefeitura. Aí eu já era um funcionário de uma certa importância. Aí eu já não precisava bater o ponto mais, porque antes você batia o ponto às 11h30 e eu estudava de manhã no Instituto de Educação, saía do Instituto, que é na Praça das Cerejeiras ali, às 11h20 e a prefeitura era na Rua 1º de Agosto. Não era na praça ainda? Não, e eu tinha que chegar lá, exatamente, às 11h30. Né? E o seu Cunha, que cuidava do relógio ponto, era rigoroso. Você chegava às 11h31, não batia mesmo ponto de jeito nenhum. Né? E eu descia, aí a Genormeira a 200 por hora, chegava lá, opa, batia o ponto. Aí quando eu fui galgado a esse posto de cuidar da receita da prefeitura, porque a receita acabava chegando mais tarde, né? Então você podia entrar um pouco mais tarde, mas não tinha hora para sair. Saía às 6 horas, 6h30, 7, 8 horas, dependia da arrecadação do dia, né?
Mas eu era um funcionário já meio importante. Eu já comecei a lidar com a máquina Olerite, com aquelas coisas todas, né? Aquilo era uma revolução, não tinha computador na época. Sim. Então, uma máquina que mecanicamente cumpria um papel diferenciado. Para aquela época era um negócio espetacular. E eu lembro que a prefeitura comprou uma máquina Olivetti e você então fazia a receita da prefeitura como a despesa através de fichas, né? Tinha rubrica. Sim, o orçamento tinha as rubricas e cada rubrica era uma ficha. E aí você passava na máquina de escrever a ficha e tal, e aí compraram uma máquina e tinha uma catraca, você punha a ficha, a ficha descia, e como era uma máquina nova, você apertava um botão, a mola estava nova ainda, aquilo jogava a ficha para o teto. Aquilo virou uma atração, né? Todo mundo queria ir lá. Qual é o botão que eu aperto aí, te dei? Qual é que põe a ficha aí. Nossa Senhora, e saía falando. Então, eu sou desse tempo, Moia. Mas você Depois saí da prefeitura para poder... Mas antes de sair, você foi... Não, então... Superintendente, não foi? Não, saí da prefeitura nesse período. Houve um hiato. Teve um hiato. Trabalhei 4 anos, aí saí da prefeitura, porque eu entrei em Lins, né? E aí, quando eu voltei para Bauru, o prefeito já não era mais o Irineu Bastos, era o Dr. Nuno de Assis. E o Dr. Nuno de Assis, torcedor fanático do time de basquete, né? Nossa Senhora! E eu vim de Lins e acabei sendo eleito presidente do diretório acadêmico em 1968, que foi um ano terrível de grandes manifestações. O ano do AI-5. Exatamente, né? E acabei depois sendo presidente de um agrupamento estudantil que se chamava Executiva Estadual do Estudante de Engenharia, que congregava todas as faculdades de engenharia do estado de São Paulo. E eu acabei presidente por uma circunstância, sabe? No fim fui reeleito, e eu falava assim, não, o cargo de presidente tem que ser para alguém de São Paulo, porque em São Paulo você tem o Mackenzie, você tem a Poli, você tem a Mauá, você tem a FEI, e assim por diante, e ali na região você tem outras faculdades, tem que ser alguém daí, de São Paulo. E os caras, sei lá, eu não usava bigode antes, senão eu ia falar assim, foram com o meu bigode, né? Mas eles, não, mas você conduziu bem os debates e tal, e eu acabei sendo guindado à presidência provisória e depois eleito para a definitiva às vésperas do AI-5. Nós estávamos fazendo o congresso ordinário da Executiva Estadual na FEI, que era em São Caetano naquele tempo, e em São Bernardo do Campo, e isso era 5 de dezembro de 68. E aí o pessoal, não, você vai, olha, vamos reconduzir o TD e tal, eu não sei o quê. Aí acabei aceitando. Quando chegou no dia 13 de dezembro, né, veio o AI-5. E aí extinguiram, caçaram todas as entidades, né? A UNE, que era a mais tradicional, a nossa estava se iniciando, né? E não teve nem condição de prosseguir, né? Porque uma parte deles até acabou sendo perseguidos e tal. Eu então continuei presidente aqui e fazia as manifestações em protesto, greves, aquelas coisas todas que aconteceram. Acabei me formando, tive uma relação grande com o Dr. Nuno de Assis, que ajudou muito a faculdade de engenharia, embora o Dr. Nuno tenha sido médico, era um médico, né? Mas ele que foi o responsável pela faculdade de engenharia de Bauru, grande responsável, tinha prestígio a nível estadual, né? E nós, porque a Faculdade de Engenharia de Bauru, deixa eu falar um pouco a respeito disso, que é importante, as pessoas às vezes não sabem. Ela foi criada a Faculdade de Engenharia de Mecânica Ferroviária. Era isso aí. Quando chegou o
primeiro ano, segundo ano, e aí segundo ano eu já estava aqui, era presidente, os alunos me procuravam e falavam, olha, Tidei, nós vamos então, aquele tempo você fazia 2 anos básicos de engenharia e optava depois. A partir do terceiro. Civil, elétrica, hidráulica, mecânica, né? E aí o pessoal, olha, nós vamos... E a escola ia esvaziar. Claro. O doutor Helder Gadotti era o diretor. O doutor Helder Gadotti, preocupado com isso, falava, não, nós vamos ter todos os cursos aqui. Vocês fiquem tranquilos, vocês não procurem, não. Vamos ter todos os cursos. Eu, presidente do diretório, mas doutor Helder, onde está o segredo disso aí? Nós precisamos de dinheiro. Dinheiro. E da onde tira isso? Da prefeitura, porque aqui é uma fundação municipal. E nós fizemos toda uma comissão, fomos no doutor Nuno, convidamos ele para fazer uma palestra. Ele ia fazer a palestra da redivisão territorial do Brasil, que é esta que depois foi feita. Ele já pregava aquilo, divide Goiás no meio, divide Mato Grosso no meio e tal. E ele já com idade, né? Tinha satisfação de estar entre a juventude, e ele foi lá e a gente, a palestra ótima, mas está aqui, nós precisamos desses recursos para ter os cursos todos aqui. No dia seguinte ele baixou um decreto e destinou o dinheiro. Aquilo passou o primeiro semestre, chegou no segundo semestre. E aí, doutor Helder, está tudo certinho, vai ter o curso? O pessoal está perguntando, porque agora já está chegando uma época deles procurarem as outras escolas. Fiquem tranquilos, não tem problema. Isto vai. Olha, precisamos de mais dinheiro. Mas doutor Helder já foi. Vai lá no doutor Nuno. Doutor Nuno, E o doutor Nuno, mais recursos. Chega nos estertores do ano, era 28, 29 de novembro, uma das últimas aulas, nós tínhamos aí os professores eram do Mackenzie, eram da Poli, tinha um professor da Poli que era o Kesselring, Gustavo Kesselring, e era uma cabeça privilegiada. E nós estávamos na aula, já tinha passado as provas e tal, o Kesselring falou, e vocês vão para onde? Aqui, quem vai fazer civil? Quem vai fazer elétrica? Quem? E qual é a escola que vocês escolheram? Qual escola? É essa aqui. Mas como? Aí o Kesselring falou assim, olha, deixa eu falar para vocês, eu estou vindo de uma reunião, né, com a direção da escola, não vai ter esses cursos não. Vocês estão enganados. Aí todo mundo, Tidei, como é que é? Eu falei, puxa vida, será que o doutor Helder está aí? Corri lá na diretoria, ele estava lá. Doutor Helder, o senhor não vai na classe? Os alunos querem saber detalhes dos cursos. Não, eu vou. Tal. Por uma dessas coisas que acontece na vida, né, quando a gente estava indo com o doutor Helder para a classe, pensei comigo, falei, pô, se pudesse gravar o que ele vai falar. E lembrei de um amigo nosso, e eram poucos os alunos que tinham carro naquele tempo. E o Zé Pedro Quirilos tinha um Fusca com um gravador Crown Corder de gaveta. Você tirava, né, punha aquele negócio. Eu cheguei lá, Quirilão, você está com o carro aí? Tá com o gravador, tudo? Está com o microfone? Tá. Dá a chave aqui. Aonde está o carro? Lá. Eu fui lá, peguei. Doutor Helder, o senhor tem alguma coisa contra a gente gravar o que o senhor vai falar? De jeito nenhum. Ora. Aí começou a falar, pergunta aqui, ele, não, vamos ter o curso. Quando terminou, até logo, passe bem, ele saiu. O Kesselring e o professor falou assim, Tidei, guarde essa fita. Guarde essa fita, porque vai ser muito útil para vocês. E dito e feito, no ano seguinte, né, a segunda época era as vésperas da matrícula, e o pessoal chegava e, olha, eu quero matricular no curso civil, não tem, eu quero, mas como que não tem? Tem, né? Não tem. Aí pegamos aquela fita, levamos para o Edmundo Kobe, que era o presidente da fundação, né? Ele morava aqui na Genormeira, esquina com a Manuel Bento Cruz,
né? Chegamos aí cedinho na casa dele, doutor Edmundo, acontece isso. Não, então, tá a fita aqui, ó. O senhor ouça. Mas não é possível. Aí ele ligou para o doutor Nuno, precisamos conversar urgente. Aí nós todos subimos, fomos à prefeitura, a prefeitura já era aqui em cima. E aí o doutor Nuno, quando ouviu a fita, nossa, ficou indignado. Como é que pode? Não pode fazer uma declaração dessa? Agora vai ter que ter o curso, sim. Em 15 dias... Resolveu o problema. O doutor Nuno foi para São Paulo, tinha muita amizade, ainda do tempo do Adhemar, né? O Conselho Estadual de Educação era muita gente da época do Adhemar de Barros, né? Amigos do doutor Nuno. O doutor Nuno chamou o Helder e falou assim, você vai atrás de professores, mas não tem curso, eu vou para São Paulo com essa. Você traga os professores que eu vou trazer os cursos. E realmente. Né? Então, estas coisas que acontecem, e aí Bauru teve essa faculdade de engenharia civil, elétrica e mecânica, aí já foi mecânica geral, não era mais mecânica ferroviária. Isso mostra, Tidei, que as coisas não acontecem sozinhas. Não. E a participação da sociedade é fundamental para que elas aconteçam da forma como a sociedade gostaria que elas acontecessem. Você não acha que hoje em dia isso está meio, as pessoas estão um pouco acomodadas ou estão delegando demais e participando de menos? Está tudo assim hoje, né, Rafael? Você pega, por exemplo, você vê a situação. Porque se vocês se calam naquele momento, não tinha faculdade. Perfeito. Perfeito. Você pega hoje, por exemplo, a corrupção no país. É uma coisa desavergonhada. Né? O pessoal perdeu a noção, perdeu o pudor. Né? Tá aí hoje a prisão do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, o Bendini. A Operação Lava Jato se desenvolvendo e ele cobrando propina das coisas. Ora, quer dizer, isso é o suprassumo do... Então, você pega, isso me lembra E você vê que a opinião pública é um pouco acomodada. Se você perguntar para o cara, não, eu sou contra, mas o senhor vai para a rua, o senhor faz isso? Não. Quer dizer, não vai. Isso me lembra uma frase que, no auge da luta antirracial lá nos Estados Unidos, né, o Martin Luther King disse assim, olha, eu acho que você abriu um artigo seu com esse pensamento. Né? O que me deixa preocupado não são os que estão aí falando, mas é a imensa maioria silenciosa, não é? É o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Ensurdecedor o silêncio. Ensurdecedor. Então você pega, hoje você tem isso. Naquele tempo, o pessoal lutava mais, né? Tinha mais... Principalmente no meio estudantil. Exato. E esse exemplo que você acabou de citar mostra como as coisas funcionavam naquela época. E entre as coisas que foram feitas no regime militar, talvez um dos grandes erros foi ter acabado com a UNE. Hoje ela existe, eu sei, mas nem sombra daquilo que foi. E esses movimentos estudantis que haviam naquela época, independente da UNE, mas haviam outros, como o pessoal da engenharia, da medicina, os advogados, né, os estudantes de direito, foi um grande erro, porque você matou ali uma participação popular sadia e que visava apenas o bem comum. Ao contrário do que se preconizou, nada havia de mal. Eu fui processado pela lei 477, né? E depois você vai respondendo, eu era atleta, fui campeão disso, campeão daquilo, era da seleção, aí o pessoal vai falar com um delegado, como é que vai, o cara é atleta, nós precisamos dele, e aí fica meio, não, mas é comunista, mas como comunista? Não é comunista nada, vocês estão, né? Essas coisas todas. Então eu acabei beneficiado
nessa minha postura estudantil, nessa liderança que acabei exercendo, porque eu era um atleta, né? Eu defendi a seleção, eu fui para a seleção paulista, né? Disputei campeonato brasileiro pela seleção paulista e fomos vice-campeões do Brasil lá em Goiás, e Brasília também teve uma etapa que era em Brasília e depois a outra etapa era em Anápolis. Então eu tive esse favorecimento, né? Mas o que a gente via é o seguinte: você tinha mobilização, você tinha consciência política, né? Você tinha uma discussão ideológica das coisas, né? Hoje em dia você não tem isto. Após o intervalo, nós vamos voltar com esse assunto e aí nós vamos entrar na sua carreira política. Ou seja, desse movimento, desse momento que você está no meio estudantil e recém-saído da engenharia para a carreira política, né? Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço àqueles que estão nos assistindo. A TVC está transmitindo ao vivo, canal 13 da NET, e também pelo site www.tvcbauru.com.br, além do Facebook /TVC Bauru. Um grande abraço a vocês e até um instante que nós já voltamos depois dos nossos intervalos, com o Tidei de Lima contando mais da sua história e um pouco mais de Bauru. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 32
3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! TVC, a TV mais perto de você. Voltamos ao vivo. Estamos hoje entrevistando Tidei de Lima, ex-deputado federal por São Paulo, ex-prefeito da nossa cidade, de Bauru, contando um pouco da sua história, desde a época de muito jovem, garoto, né? E toda a sua trajetória no meio universitário, no meio profissional, né? Profissional também. Gostaria de agradecer aqueles que estão ao vivo conosco, acompanhando através do Facebook e do nosso site. Tidei, até agora tudo bem, você estudou, trabalhou, mas já começava a militar e fazer política, né? O que a gente sempre falou. Fazer política é uma arte e é extremamente natural e saudável. A política partidária é para aqueles que têm o dom e gostam e querem seguir a carreira. Mas nós, brasileiros, independente disso, fazemos política cotidianamente, né? Muita gente confunde a política com a política partidária. Mas você, dali para frente, quando que você então vislumbrou a possibilidade de se candidatar? E eu digo o seguinte, você não se candidatou vereador nem deputado estadual. Você já foi direto ao cargo de deputado federal, que nós sabemos exige um pouco mais de voto, uma campanha mais difícil. O que te levou, saindo desse momento da universidade, da prefeitura, né, a esse passo, que era um passo gigante naquela ocasião, eu imagino? Então, eu me formei engenheiro e fui prestar concurso para o DR. Tinha um concurso para o DR, acabei passando no concurso do DR, e quando fui escolher tinha São Paulo. Tinha várias cidades do interior, mas a minha classificação, né, eu fui classificado em 52º lugar por aí, e eu então, para mim era Vale do Paraíba, era Baixada Santista, era Vale do Ribeira, que tinha lugar, né? E São Paulo era melhor. E eu tinha um convite para jogar basquete no Corinthians e no Floresta, que era o grande time da época, o Floresta, São Paulo, né? Lá em São Paulo. Então eu falei, eu vou e assumo o DR e jogo basquete, que é o que eu também gostava muito. Aí o pessoal aqui se mobilizou, o pessoal de Bauru se mobilizou. O Jurandir tinha montado, o Jurandir Bueno Filho, tinha montado um escritório técnico na prefeitura, né? E eram dois arquitetos, era o Jurandir Bueno Filho, que era o superintendente do escritório técnico, e o diretor era o Nelson Marcondes do Amaral Filho, que também era um arquiteto formado com o Jurandir, na FAO em São Paulo, né? E era o diretor técnico. Mas a Fundação Educacional começou a pensar na universidade, no novo campus, porque a Fundação tinha recebido 200 alqueires na Vargem Limpa, que é este campus hoje Unesp, que você vê, da Unesp. E o Nelson Marcondes, então, foi ser chefe do escritório técnico da Fundação. E aí vagou esse lugar da superintendência. E o Jurandir, então, precisava de um engenheiro que fosse calculista para poder auxiliar ele, aí eu recebi este convite, né? Era prefeito na época, o Franciscato, estava no último ano, né? E eu acabei então assumindo. Naquele tempo não tinha concurso, né? Você era convidado e eu fui convidado e assumi.
E convivi com o Jurandir durante 4 anos, e fui calculista de obras dele durante esse período todo, né? Mas eu sempre tive um posicionamento de contestação à ditadura, né? E aquilo acabou me levando a ter esta ligação com o Gasparini pai. Né? O Gasparini pai. E em 74 com o Quércia, né? E aí quando chegou em 76, foi a eleição de prefeito, o Purini acabou sendo candidato pelo MDB em uma sublegenda, eram 3 sublegendas, né? E na Arena também eram 3. E eu acabei então me engajando na campanha do Purini. Do Purini. Ali foi o seu primeiro passo. Exatamente. Em direção à carreira política. E fui a convite do Gasparini, né? E eu era funcionário da prefeitura. Gasparini era, naquele momento, era a maior liderança do política, MDB. Política, naquele política, momento. Né? O Gasparini, ele não era um político de votos assim, ele tinha dificuldade de votos. Mas ele era um grande articulador. Mas ele era grande articulador, grande político, né? Como nós falamos aqui anteriormente do Tancredo, né? O Tancredo também tinha dificuldade com voto, mas era um grande articulador político, né? E o Gasparini era o maior articulador político aqui do MDB na época. E aí o Gasparini, que conheceu a minha trajetória estudantil, né, queria que eu fosse para o MDB. E aí me convidou para participar dos comícios. E eu não era candidato. Não, mas você fala, porque você... E eu comecei a falar. E isto repercutiu. A chapa, uma das chapas da Arena, foi lá e reclamou para o governador. Disse, governador, o prefeito em Bauru está dando apoio, está dando respaldo, né? Um discurso... Para o engenheiro, com um discurso contrário aqui e tal. E o governador, que era o Paulo Egídio Martins, né, amigo do Edmundo Cobe, que era prefeito aqui, chamou o Edmundo lá e disse, escuta, estão reclamando aqui que você está dando respaldo para um engenheiro que é contra, né, a Arena, vai lá nos comícios, fala contra os generais. O Edmundo, mas como? Não estou sabendo disso. Veio e aí me chamou no gabinete e falou, está indo nos comícios do MDB? Eu falei, estou, doutor Edmundo. E você tem usado a palavra? Tenho, doutor Edmundo. Não estou sabendo. Você tem férias? Eu falei, eu tenho 3 anos de férias para tirar. 3 meses. Ele falou, então tira as férias. E eu aí, quando voltei das férias, já estava no final do mandato do Edmundo, aí quando o Sbeggen assumiu, a primeira coisa que eles fizeram foi me mandar embora da prefeitura. Eu então acabei fundando a construtora LR, junto com os irmãos Ribeiro, né? Que era Lima Ribeiro, mas como tinha uma empresa com esse nome, então acabou sendo LR, e eu montei uma estaqueadora, com um ex-colega meu de Lins, que era de Bauru, mas se formou em Lins, com 2 colegas. Um era o Braz Mondelli, né, que era daqui, e era sócio dessa estaqueadora. Aí começou a obra do frigorífico Mondelli, ele saiu, eu acabei ficando com a participação dele, junto com esse nosso colega lá de Londrina. Né? Então eu estava mais ou menos já encaminhado com essas coisas. Como a construtora cresceu, eu acabei deixando o estaqueamento, né, e fiquei com a construtora até me eleger deputado federal. Isso em 79? Em 78 me elegi deputado federal. O mandato começou em 79? Exatamente. E eu acabei sendo candidato porque o Isaías da IBEM tinha sido o vereador mais votado em 76. Sim. O Purini tinha sido o candidato a prefeito mais votado, mas não se elegeu por causa da sublegenda, né?
E o Isaías foi o vereador mais votado, e nós queríamos fazer uma dobradinha Isaías e Purini. Isaías estadual e Purini federal. O Purini não queria ser federal, não queria bater de frente com o Franciscato, não sei o que e tal, não quero, eu vou ser estadual. Ele dizia que o perfil dele era mais para estadual. Para estadual. E aí o Isaías não quis ser federal. Não quis ser federal e procura quem... Olha, o Mussa Tobias tinha sido candidato a vice do Purini. Então o Mussa não podia, porque naquele tempo exigia que o deputado federal fosse brasileiro nato, porque poderia substituir o presidente da República e tal, da Câmara. As coisas, né? E aí não tinha candidato. Aí o Gasparini falou, Tidei, você... Eu falei, não, eu estou aqui com a minha empresa, tocando as coisas, estou recém-casado, não posso fazer. Não, mas não tem, tal. E aí comecei a receber pressão lá de São Paulo também, pessoal, e eu falei, então tá bom, eu vou ser candidato, desde que eu possa coordenar a campanha até os limites que eu tenha condição de poder. Exato. E acabei sendo eleito, o Purini foi eleito. E você teve 4 ou 5 mandatos? 4 mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos. Nesses 4 mandatos, durante esses 4 mandatos, Tidei, você teve companhia de mais bauruenses ou você ficou, nesses 4 anos, o único representante na Câmara Federal? Então, já era deputado federal o Franciscato. Ah, tá. Que depois de Franciscato sair era da deputado prefeitura, federal. Isso, ele foi eleito em 74. Em 1970, Bauru elegeu o Abraim Dabos e elegeu o Maurício Toledo. O Maurício Toledo depois mudou para Araçatuba, né? Era deputado federal e o Abraim era estadual. Aí quando chegou 74, o Abraim, que era cunhado do Franciscato, fez dobradinha com o Franciscato. O Franciscato tinha saído em 72 da prefeitura, se elegeu em 74 deputado federal. Quando chegou em 78, a dobradinha repetiu, né? Abraim e Franciscato. E pela Arena e pelo MDB, eu e o Purini, né? E nós então enfrentamos, e Bauru sai das urnas com esses 4 deputados eleitos, 2 federais e 2 estaduais, né? Depois, em eleições futuras, acabou o Sbeggen também sendo eleito estadual. E teve por aqui uma pessoa que morou aqui também, chamado Walter Awada. O Walter Awada era um grande fazendeiro da região e acabou tendo casa em Bauru e era deputado estadual também pelo MDB, o Walter Awada. Então foi um período em que Bauru teve uma força política muito grande. Eu te fiz essa pergunta, mas eu vou complementá-la. Antes eu só gostaria de mandar um grande abraço ao Carlos Perrenot, que está nos assistindo, a Magali, a Alessandra Climionte, Giovana Simonetti, Fernando Lobato, o Lucas Rocha e a Célia Moia. Um grande abraço a vocês e obrigado por estarem acompanhando a gente. O Alverso, a Raul Santinoni, colega de CESP e que também foi presidente da Batra, está assistindo em Curitiba e manda um grande abraço, está gostando da nossa entrevista. Obrigado, Alverso, um grande abraço a você. Alverso. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, e eu lhe perguntei nesse período, porque hoje, e eu já venho escutando isso há muitos anos, desde que você parou e o Tuga também, deixou de ser deputado federal, Bauru não teve mais nenhum candidato eleito. Nós tivemos vários candidatos, mas eleito nós não tivemos. E muita gente pergunta na rádio, pergunta na rua, puxa vida, se Bauru tivesse um candidato, 2 para federal, isso mudaria. Aí eu pergunto a você, pela sua experiência, embora sejam épocas distintas, se Bauru tivesse hoje 3 deputados federais eleitos por Bauru, isso ajudaria a cidade? E como? Muito. Né? Cidade que não tem poder político, né? Nada e morre na praia. Fica à mercê. Não é? Exatamente. Então você pega hoje aqui a a Faculdade de Medicina, né, que veio pela USP,
é uma luta de muitos e muitos anos. Perfeito. Acabou meio caindo no colo dos políticos atuais, não é verdade? Claro. Eles têm mérito? Tem, mas os outros também tiveram méritos até Lógico. amadurecer este quadro aí. Claro. Não é? Então você pega, por exemplo, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né? Provavelmente, se tivéssemos força política, principalmente de deputados federais, não estaria nesta situação Que nós esse nos parque encontramos ferroviário que nós temos. Né? Você teria condição de poder reivindicar uma série de coisas para não deixar deteriorar no ponto em que chegou. Então, precisa ter força política. Agora, você também tem o seguinte, tem muita gente que rema contra. Né? Porque interesses outros que não os coletivos, certo? Acaba prevalecendo através de pessoas com grande poder econômico, com grande poder de influência. Então, olha, não dá para eleger fulano, ciclano, porque ele é contra a gente, ou ele não professa, né, os nossos pensamentos. Isso acaba atrapalhando e muito o desenvolvimento da cidade. Porque não adianta, Tidei, você ter 2, 3 deputados federais, se estes deputados não exercerem os seus mandatos, porque o mandato não é exclusivo de Bauru. O mandato é do Estado de São Paulo e ele vai estar representando na federação o nosso Estado. Mas se ele não exercer esse mandato de forma proativa, pensando na sociedade, logicamente você pode ter 3 deputados e a outra cidade ter um apenas, este um suplantar. E neste quadro, 3, né? Viu, Rafael, você tem este problema local. Né? E você tem um outro problema maior que acaba somando, se juntando a esse problema e dá uma dimensão maior. Por exemplo, a representação política do interior de São Paulo, principalmente do Rio Tietê para baixo, né, caiu muito nos últimos anos. Muito. Você pega, por exemplo, o Rio Preto tem 2, 3 deputados federais. Ribeirão, 3 deputados federais. Né? Então, esta parte ficou ganhando espaço, ganhando poder em cima desta parte de baixo, que teve aqui um mandato do Camarinha em Marília, teve um outro mandato do Paulo lá em Prudente, né? E você começa a ver, não tem outros. Né? Chega de Piracicaba para cá, você começa a ver, tem um Miltinho aqui em São Manuel e acaba. Sim. E coincidentemente, estes municípios como Piracicaba, São Carlos, Araraquara, Rio Preto, tiveram um boom de desenvolvimento imenso, muito grande. Rio Preto, que já ficou e já estava atrás de Bauru há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje suplantou Bauru. Eu era prefeito, e o Manuel Gonçalves era prefeito de Rio Preto. E a gente tinha uma amizade. Um dia ele liga para mim, logo assim, 7, 8 meses de mandato. Tidei, o que você anda fazendo aí? Pô, a sua arrecadação é maior que a minha aqui e tal. Olha, posso mandar uma equipe aí para ver o que você está fazendo? Pode. Eles mandaram uma equipe aqui. Então, aquele tempo, Rio Preto tinha quase que a mesma população de Bauru. Eu acho que era 5 mil habitantes a mais que Bauru. Né? A arrecadação nossa era maior. Superior. Exatamente. Aí eu disse para ele, olha, eu estou sendo menos roubado aqui do que você é roubado lá por causa do IPVA. Você entendeu? Né? Eu controlo o IPVA na boca dos bancos, porque naquele tempo não tinha a cobrança do IPVA como é hoje, que você recebe tudo eletrônico, boleto eletrônico e tal. E nós é que estimulamos depois o Fleury a fazer este controle, porque o governo era roubado. O cara chegava na boca do caixa e pegava o papel, o recibo, punha um carbono e passava. Então, por exemplo, era um gol. Então, 2 gols, ele pagava só um IPVA. Entendeu?
né? E era assim, às vezes até 3. Né? E aí eu falei para ele, nós estamos trabalhando principalmente no Banesp e no Banco do Brasil com equipes da prefeitura junto ao Caixa, né? Com autorização deles, lógico. E aí depois ele fez isso lá e o Fleury ficou sabendo e aí começou a tomar algumas providências com relação a isso. Então, nós superamos Rio Preto. Hoje a diferença de Rio Preto para nós é brutal. Sim, é brutal. Brutal. Né? Esse e período... assim com essas outras cidades. Ribeirão nem se diga. Nem se diga. Então, até Piracicaba, que também estava atrás de Bauru, hoje tem é notório o desenvolvimento da cidade de Piracicaba, de São Carlos, Araraquara, né, que foi comandada há muitos anos pelo antigo MDB. Exato, e pelo PMDB. Exato. Agora, você foi prefeito por 4 anos, né? E nos bastidores eu já comentei isso, eu ouvia muito o seu sucessor tecendo uma série de críticas, e tem uma delas que eu gostaria de perguntar e saber se isso realmente era verdadeiro ou não. Ele dizia que você deixou 70% do orçamento do ano seguinte, que era o ano que ele iria governar, comprometido com dívida. Isso procede? Não, lógico que não é verdade. Não é verdade. Isso aí. E tem alguns fatores que podem atestar que não era verdade. Né? Nós tivemos durante o nosso governo uma transição financeira do Cruzeiro Novo, do Cruzado Novo. Você pegou aquela fase entre a inflação exatamente. de Isso aí. quase 1000% ao ano. Exatamente. E depois a transição que veio com o RV até chegar ao real. Exatamente. Né? Então, quando eu recebi a prefeitura, você tinha noção através da dolarização, porque você tinha uma inflação de 10% ao mês, depois era 15% ao mês, depois era crescente a inflação. Então, quando eu assumi a prefeitura, para você ter uma ideia, o orçamento da prefeitura era 49 milhões de dólares. 49 milhões de dólares. Né? Quando eu deixei a prefeitura, era 150 milhões de dólares. Era 3 vezes mais. A receita. A receita. Perfeito. O orçamento. O orçamento. Né? Então, era 3 vezes mais. Você entendeu? Quer dizer, o que nós fizemos na área financeira da prefeitura foi uma coisa que suscitou vinda de pessoas para cá. Tanto é que o Tribunal de Contas aprovou durante os 4 anos a minha conta. Eu não tive nenhum problema. Com conta com o tribunal. E você, nesse período de 95, 96, quando você encerra o mandato, o Plano Real, a sua instituição, você conseguiu, quer dizer, a prefeitura conseguiu recuperar aquilo que ela, em tese, perdia com a inflação galopante, ou não houve tanta diferença? Não. Porque era o seguinte, quando tinha a inflação, você tinha uma receita muito grande no começo, que você estimulava a pessoa a pagar o IPTU à vista, porque você pegava aquele bolo de dinheiro e punha no overnight. Você tinha uma figura que chamava overnight. Aquilo rendia, né? E era aquela bolada que ia levando até o final do ano. Isso. Né? Depois, você não tinha mais isso. Então, não interessava mais para a prefeitura receber tudo de uma vez. Porque o dinheiro não rendia. Não rendia. E era até perigoso. Perigoso. Ao contrário, ele ser perdido ali. Né? Quando nós entregamos o governo, a receita era tão grande que o secretário de planejamento de quem assumiu, nós podemos dar um reajuste de 100% para o funcionalismo. Né? Declaração que saiu no jornal. Aí os caras, para com isso. Que é isso, 100% de... Aí... então, a situação da prefeitura era ótima, né? Equilibrada. Tanto é que fizeram o que fizeram, que acabou o prefeito sendo cassado. Né? Você não vai
ter um prefeito cassado por desmandos financeiros se a prefeitura não tiver condição financeira. Claro. Né? Então, quanto a isso, não tenho nenhuma preocupação, porque foi público e notório a situação em que a prefeitura foi transmitida para o sucessor. Né? E é interessante porque nós, no nosso tempo de prefeito, a revista Exame, durante 3 anos nosso, a revista Exame colocou Bauru entre as 5 cidades para investimentos. Ela fazia uma edição, né? Um ano nós fomos os primeiros colocados, né? Cidade para grandes investimentos, Bauru, Ribeirão, Santos, Campinas, né? Curitiba, né? Cidades do Brasil. Nós fomos a primeira, depois nós fomos em terceiro no outro ano, né? E no outro ano fomos o 7º colocado. Né? Então, entre os 10 primeiros, não os 5 que eu falei, os 10 primeiros, Bauru durante 3 anos teve esta participação. Isso mostra, Tidei, que independentemente de termos ou não candidatos eleitos a deputado federal, Bauru perdeu essa veia, perdeu essa situação ao longo desses últimos anos. Quer dizer, para que nós, na cidade de Bauru, recuperemos isso, é necessário que haja uma profunda reflexão entre os nossos empresários, a nossa sociedade, as nossas lideranças, para que Bauru possa voltar a retomar esse caminho, que era um caminho de sucesso. Eu vou te dar 3 coisas que, modéstia à parte, são resultado de um trabalho que eu fiz. Uma é a Unesp. Sim. A Unesp não é a encampação de uma faculdade. Não. A Unesp é a encampação de 11 faculdades que era uma universidade. Você entendeu? Sim. Quer dizer, a Unesp encampou uma universidade. E isto foi feito de forma política. Né? Não foi a Unesp que falou assim, olha, eu gosto de Bauru, olhou no mapa e disse assim, eu vou para lá. Isto foi produto de um sonho que eu tinha, né, da onde eu estudei, de transformar aquilo numa escola pública, né, estudo de graça, e apresentei um projeto de lei quando cheguei lá no Congresso para a criação da Universidade Federal de Bauru. Depois eu fui ser secretário do Quercia com este compromisso dele. Falei, tudo bem, mas você vai se comprometer comigo se não conseguirmos criar a faculdade federal, né? Você vai ajudar a estatizar. Não, eu assumo esse compromisso. E aí nós fomos no Sarney. Eu era secretário da Agricultura, né? Governador, ele até falou, olha, eu tenho um encontro com o Sarney, você quer ir, a gente pode tratar daquele assunto. Eu vou te pedir licença. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso horário. Como a gente sempre comenta aqui, eu e o Carlos, muitas vezes o entrevistado requer um programa de 2 horas, 3 horas. Ou que você volte aqui, e o convite já está feito, para que você retorne e a gente continue essa conversa. Eu gostaria de agradecer sua presença e pedir a você que faça as suas considerações finais. Então, eu vou dizer só desta, da Unesp, vou dizer do Hospital Estadual, você entendeu? E da duplicação da Rondon. Certo? São 3 coisas que ajudaram Bauru. Naquela ocasião. E ajudou até hoje, né? E isto foi trabalho de um deputado federal. Sim. Né? Bauru ganhou isso porque tinha um deputado federal que trabalhou a cidade e a região. Exatamente. Então é muito importante que as pessoas ouçam. Então eu não posso deixar de dar este depoimento para dizer que é importantíssimo que a gente tenha representação federal. Certo? Eu já não sou mais candidato, já posso falar isso e tenho dito isso porque sou cobrado às vezes, precisa voltar. Não preciso voltar não. Tem que ter cabeça nova aí, mas compromissada com o coletivo e não com interesses de grupos, né, para poder resolver os seus problemas junto ao governo do Estado e ao governo federal. Perfeito. Tidei, gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite.
Agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.